Agora vamos para a classificação das obrigações. Quanto ao objeto, né, são várias as classificações, escolhemos aquelas que a Polícia Militar de Minas Gerais considera imprescindíveis. Então, a primeira, quanto ao objeto. Quanto ao objeto, uma obrigação pode ser uma obrigação de dar ou uma obrigação de fazer. Por que quanto ao objeto? Porque o que gera aquela obrigação? Uma obrigação de entregar alguma coisa, ou seja, de dar coisa certa ou incerta, ou uma obrigação de fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. São duas categorias diferentes. Na obrigação de dar, normalmente essa obrigação é de um pagamento em dinheiro, né? Em que eu devo ofertar para alguém alguma coisa. Eu dou alguma coisa, no caso, uma prestação em dinheiro, e recebo um outro bem em troca. Normalmente é essa a questão. A obrigação de dar envolve normalmente questões pecuniárias de um lado e questões de entrega de um bem de outro. Então, essa coisa que é dada, ela pode ser uma coisa certa ou incerta. O que seria a coisa certa? A coisa certa é tudo aquilo que é material, definido, que está perfeitamente delimitado na sua obrigação, certo? E tudo aquilo que não está perfeitamente delimitado é uma coisa incerta, como eu disse no exemplo, uma safra, ou então os frutos, ou o filhote que vier de um determinado acasalamento de animais. Enfim, são coisas incertas que nós não temos segurança de que existirão, mas são coisas. Se são coisas, elas são objeto de uma relação de dar. Por isso, quanto ao objeto, são uma obrigação de dar, certo? Em relação à obrigação de fazer ou não fazer, ela implica num ato, implica numa atitude humana. Por exemplo, a obrigação de pintar determinado apartamento, a obrigação de construir um imóvel, a obrigação de fazer qualquer coisa que seja uma atividade humana e não um objeto, uma coisa certa. Eu não posso entregar, por exemplo, um imóvel, né, se ele não existe, ele precisa da construção humana. Então, é uma obrigação de fazer. A obrigação de fazer não necessariamente é uma obrigação que envolva um objeto, ela é uma obrigação que envolva sempre uma atividade humana, certo? Então, também tem a obrigação de não fazer, não invadir determinado terreno, não ultrapassar determinado limite, certo? Não construir em um determinado lugar, porque aquele lugar é uma área de preservação, ou é uma área que as partes convencionaram que nada seria construído. Então, a obrigação de fazer ou não fazer, ela é distinta da obrigação de dar. Por quê? Na obrigação de dar, caso a coisa não seja entregue, eu posso pedir uma indenização monetária por aquela coisa e tudo bem, com esse dinheiro eu posso comprar outra. Na obrigação de fazer, se alguém deixa de construir, eu deixo de ter aquele outro bem. Mas também posso comprar, não necessariamente. Por exemplo, a obrigação de construir um muro de arrimo porque eu tenho chuvas chegando. Ora, eu posso contratar outra pessoa se não for cumprida? Sim, mas se a chuva chegar, eu posso ter um prejuízo e posso perder o bem que eu pretendia proteger com aquela obrigação de fazer. Tudo isso vai estar envolvido na futura indenização que eu vou pedir daquele que deixou de fazer algo. Porque fazer traz outras consequências além da consequência monetária. A obrigação de fazer ou deixar de fazer é uma obrigação que extrapola a obrigação pecuniária monetária. Então, nesse sentido, a obrigação de dar, ela se restringe ao objeto e ao valor econômico, e a obrigação de fazer, ela engloba uma atividade humana que vai ser realizada, certo? Então, essa é a diferença quanto ao objeto. Quanto aos elementos da obrigação,
Atenção, as obrigações podem ser simples ou compostas. Obrigações simples são aquelas que têm apenas um objeto, certo? Obrigações compostas, elas têm vários objetos que podem ser cumulativos ou alternativos. Como assim? Não entendi. Ora, se eu pretendo comprar um imóvel ou um bem móvel, eu tenho apenas aquele objeto. Compro, entrego o dinheiro. A parte que vende entrega o objeto, recebe o dinheiro, um objeto apenas, né? A transação daquele bem móvel ou imóvel que foi objeto de obrigação. Ok, isso é uma obrigação simples. Agora, no caso de uma obrigação composta, eu posso ter tanto a acumulação de objetos quanto a alternativa entre objetos. Por exemplo, né, eu posso ter uma safra, negociar uma safra com alguém que ainda não existe. Eu tenho uma plantação, vou ter uma safra. E eu vou negociar da seguinte maneira. Eu garanto um mínimo de X produzido. Se eu não produzir X, o nosso negócio não vai em frente, ok? Eu tenho uma prestação alternativa, certo? Se eu não chegar, se a minha safra não chegar a X, a outra parte não vai ter nada que fazer, não vai ter obrigação de me pagar. Eu posso negociar dessa forma. Alternativamente, a minha safra tem que ter no mínimo 1 tonelada. Se ela for inferior a 1 tonelada, como a outra parte quer pelo menos isso, ela não precisa me pagar nada, ela não precisa ter acordo comigo, ela faz o acordo com outra pessoa com quem ela negociou, certo? Então, eu tenho que garantir pelo menos 1 tonelada. Então, essa é a alternativa. Ou eu chego a 1 tonelada, ou não tem negócio, certo? Ou então ela pode ser cumulativa. Eu posso negociar da seguinte maneira, eu vendo a minha safra. E qualquer que seja, por cada quilo de produto produzido, eu recebo X reais. Se eu produzir 10 quilos, eu 10 vezes isso, 100 quilos, 100 vezes isso, 1 tonelada, 1000 vezes isso, 2 toneladas, 2000 vezes isso, e assim, cumulativamente, a minha obrigação vai se acumulando. Outra obrigação, eu posso me comprometer a construir um muro de arrimo ou indenizar a outra parte. Aí eu falo assim, eu garanto que eu construo. Se por acaso eu não construir, eu vou indenizar a outra parte. Ou eu posso construir uma casa, ou se o material não for suficiente, eu posso construir toda a estrutura da casa, até o limite do material. Tudo isso alternativo, um ou outro. Cumulativo. Eu vou construir a casa. Após o primeiro pagamento, eu vou construir os acessórios da casa. Após esse pagamento, eu vou construir as seguintes pertenças: uma piscina, enfim, vou colocar um jardim, vou construir mais coisas conforme o pagamento for sendo realizado. Então, eu tenho obrigações cumulativas. Eu vou acumulando obrigações, tanto de pagar quanto de fazer. Então, eu posso ter, tanto na coisa certa quanto na obrigação de fazer, eu posso ter obrigações de dar ou de fazer, eu posso ter obrigações cumulativas, que são somas de obrigações, e alternativas, uma ou outra, certo? Quanto aos elementos, né, que são elementos condicionados, eu posso ter uma obrigação pura, sem condição alguma, posso ter uma obrigação com uma condição, caso aconteça isso, então farei aquilo, é uma condição, ou posso ter uma condição a termo. Em caso de ocorrência de tal situação, a nossa obrigação mudará para determinada circunstância, certo? Vamos dar um exemplo de cada. Eu tenho uma obrigação pura. Eu venderei a minha safra para o fulano.
venderei a minha safra para fulano. Uma obrigação pura. Uma obrigação condicionada. Venderei minha safra a fulano caso ela atinja até entre 1 e 5 toneladas. Menos de 1 tonelada, o nosso negócio não se realizará. Mais de 5 toneladas, eu não preciso entregar para o fulano. Tem uma condição estipulada. Quanto à obrigação a termo, diferente da condição, daquela obrigação condicionada, onde existia uma hipótese incerta para o evento. Ora, eu vou vender a safra se ela for de tanto a tanto, eu tenho uma condição, eu não sei quanto será a minha safra. Na obrigação a termo, ela é futura, mas o evento é certo. Por exemplo, quando eu atingir quando meu filho atingir a maioridade, eu darei a ele um carro. Coloco isso num contrato, assumo essa obrigação. Quando meu filho atingir a maioridade, eu tenho que dar um carro para ele, porque tem um tempo certo. Esse evento ele é certo, né? Mas seu filho pode falecer antes disso. Não vai acontecer, até poderia, mas aí o que eu estou dizendo é que esse evento ele vai acontecer com a passagem do tempo normalmente. Se não acontecer, a obrigação passa a ser condicionada, certo? Ela é certa quando o evento é lógico, quando ele vai acontecer. Por exemplo, no dia 5 de dezembro, eu estou em outubro, no dia 5 de dezembro pagarei determinada quantia, né, de empréstimo. Uma obrigação a termo, eu tenho um tempo certo para pagar. Melhor essa alternativa, né? Aí eu não tenho condição nenhuma. No dia 5 de dezembro, pagarei a quantia Y. E aí eu tenho essa quantia a ser paga. Outras modalidades de classificação de obrigação existem diversas, mas aquelas mais utilizadas são as líquidas e ilíquidas. Obrigação líquida é aquela que eu sei exatamente o valor monetário dela, certo? Eu quero comprar um objeto que custa R$100, eu sei exatamente o valor. Eu quero comprar um objeto, o valor dele vai ser apurado por perícia, porque é uma antiguidade, porque é um objeto que vai ser fruto de leilão, enfim, eu não tenho o valor certo. Se eu não tenho o valor certo, é uma obrigação ilícita. Desculpe. Se eu tenho o valor certo dela, é uma obrigação líquida. Se eu não tenho o valor certo, é uma obrigação ilíquida. Divisível e indivisível. Eu posso ter obrigações que se dividam ao longo do tempo. O tempo vai ocorrendo, eu divido a minha obrigação. Primeiro eu vou lixar o apartamento, havendo pagamento eu procedo à pintura, havendo pagamento eu vou proceder enfim, a decoração do imóvel. Então, eu tenho eventos que são divisíveis. Eu posso fazer 1, posso fazer 2, posso fazer os 3. E tem uma obrigação que é indivisível. Por exemplo, a entrega de uma coisa certa. Vou entregar metade da coisa, não vou entregar metade de uma mesa, né? Porque isso não tem nenhum sentido. Eu vou entregar a coisa toda, é uma obrigação indivisível. Certo? Eu posso ter uma obrigação indivisível de um lado da relação jurídica e divisível de outro? Posso. Eu posso vender a mesa, entrego a mesa imediatamente, indivisível para mim. E para a outra parte, divisível, porque eu posso parcelar a obrigação da mesa. Certo? Bom, as obrigações podem ser principais e acessórias. Eu posso ter uma obrigação principal sem a qual o negócio jurídico não existiria. Eu tenho uma obrigação principal, como, por exemplo, a compra do imóvel, certo? E tenho obrigações acessórias, como as reformas necessárias, aquelas obrigatórias que o imóvel vai ser objeto.
certo? Elas são necessárias, então preciso realizar? Preciso, mas elas são acessórias, certo? A princípio, se eu não comprar o imóvel, não tenho obrigação nenhuma com as reformas necessárias, aquelas que são obrigatórias, até por força de lei, para que não haja o perdimento do negócio. Enfim, eu tenho obrigações que são principais, sem as quais não há negócio jurídico, e acessórias, aquelas que acompanham a principal, certo? Se eu ofereço a pintura de um imóvel, o resultado final, eu tenho como acessório o lixamento da parede. Antes, eu não contratei o lixamento, mas eu contratei a pintura. Então, o acessório, ele vem junto com o principal. Dentre outras que não foram citadas nas apostilas, então, nós não iremos abordar. Como é que se extingue a obrigação jurídica? A obrigação jurídica se extingue, em primeiro lugar, pelo cumprimento. Eu quitei, paguei, cumpri minha obrigação de dar ou de fazer, a obrigação está quitada, houve cumprimento, extinguiu-se. Também pode se extinguir pelo pagamento por consignação. Ora, eu recebi o bem, mas não concordo com o estado, com a qualidade do bem que eu recebi. Eu vou depositar em juízo o valor pedido, não vou entregar para a pessoa, vou depositar em juízo questionando algum fato do bem. Ou seja, eu paguei por consignação. Foi realizada uma obra, não gostei do serviço realizado, da qualidade do serviço, vou consignar em juízo e discutir em juízo a qualidade desse serviço. Se o serviço não for feito a contento, a parte vai ter que refazer. Se a obra, se o bem não estiver correto, vai ter que ser trocado. Ou então ele não recebe dinheiro. Qual é a vantagem do pagamento em consignação? É que com isso eu não fico embora. Eu não estou atrasado na minha obrigação. Eu cumpri a minha parte em consignação, certo? Eu extingui, eu cumpri. Aí nós vamos ver se aquilo foi feito a contento ou não. Se a justiça falar que está ok, aquele pagamento vai ser automaticamente passado para minha parte credora da obrigação. Se não estiver, é a parte devedora, no caso minha devedora, que vai ter que cumprir com o acréscimo naquela obrigação que foi realizada. Remissão, novação, compensação e confusão. Atenção para esses termos, eles costumam vir em questões de múltipla escolha, bem divididos e trocam o nome de um pelo outro. Eu gosto de colocar, de pegar pedaços da palavra para lembrar, que eu acho que fica muito fácil, mnemonicamente, fica fácil de guardar. Remissão é uma palavra tão confusa, né? Remissão, todos aqueles que têm o credo, né, que são cristãos e já ouviram falar do remissão dos pecados. O que é remissão dos pecados? É o perdão. A remissão com C cedilha é quitação. Igual quitação é com C cedilha, remissão com C cedilha é quitação. Remissão com 2 S's, atenção, remissão com 2 S's é o perdão. Perdão dos pecados com 2 S's. Quitação e remissão com cedilha, as duas com cedilhas são a mesma coisa. Remissão com cedilha e quitação, as duas a mesma coisa. Remissão com 2 S's é perdão. Então, é o perdão da dívida. A dívida, seja ela uma obrigação de fazer, de dar, o pagamento pode ser perdoada. Havendo o perdão por escrito, ou então com testemunha, ou então que seja provado. Havendo a remissão, extingue-se a obrigação jurídica. Havendo a novação, olha, partam a palavra em pedaços. Nova. É uma nova obrigação. A novação é como se a obrigação se renovasse. Na verdade, eu vou fazer uma nova obrigação. Ela não foi cumprida, vamos fazer um novo negócio jurídico para que aquilo que não foi feito seja complementado ou que seja feito novamente, que tenha um novo prazo, que tenha um novo valor. Enfim, a novação é aquela obrigação original entre as mesmas partes, uma parte da original ou ela toda, com um novo prazo ou com o mesmo prazo. Enfim, é a renovação daquela obrigação original em novas condições, certo? Então, essa é a novação. A compensação. Suponha que as partes tenham mais de uma obrigação entre si, muito comum no comércio. Eu vou compensar uma pela outra, certo? Imagine que eu vendo produtos alimentícios. O meu fornecedor,
de meu fornecedor, por exemplo, eu vendo frutas. O meu fornecedor de mangas vendeu as mangas e também levou de mim algumas bananas que ele precisava. Então, eu tenho que pagar para ele a manga menos a banana. Eu vou compensar das mangas que eu devo as bananas que ele me deve. Então, como nós temos duas obrigações, uma em que eu recebo a manga e dou o dinheiro, e outra que eu entrego a banana e recebo o dinheiro, eu vou compensar uma da outra. Notem que a compensação normalmente é feita em valores monetários, pecuniários, em dinheiro. Eu faço a compensação em dinheiro da diferença das obrigações mútuas. Eu posso compensar com obrigação de fazer? Também posso, mas é raro, certo? O mais comum na compensação é que ela seja monetária. E a confusão. A confusão ocorre quando as partes não sabem exatamente quem deve a quem, certo? Eu tenho mais de uma obrigação, só que o valor é incerto de ambas as obrigações. E eu falo, não, nessa obrigação eu achei que ela seria equilibrada. Aquilo que eu fiz e recebi, aquilo que você fez e recebeu, iriam se igualar. Mas na hora de realizar, não foi equilibrado, houve um desequilíbrio na prestação. Então eu quero um complemento. Teoricamente eu não sei quem deve a quem, porque a obrigação é incerta. Na hora de deixar certa, eu vou regularizar essa situação. Então houve uma confusão pelo objeto da obrigação ser incerto, né? E nós vamos, eu não sei exatamente quem deve a quem, eu devo mais material, ele deve mais dinheiro, não sei exatamente o que aconteceu. Eu tenho que tornar líquida aquela obrigação, eu tenho que tornar certa aquela obrigação. A confusão, então, acontece em obrigações ilíquidas e incertas, certo? Contrato. Percebem que nós estamos falando basicamente das mesmas coisas? Eu tenho personalidade, que é o sujeito de uma obrigação, o sujeito de uma relação jurídica. Eu tenho os bens, que são os objetos das relações jurídicas. Depois eu tenho as obrigações, que são as maneiras em que as partes, em conjunto, entre si, estabelecem laços. E eu tenho o contrato, que é a forma de registrar essas obrigações, que é o registro dessa obrigação. Ora, mas existem contratos orais. E quem disse que o contrato oral não foi registrado? Se ele foi ouvido por uma testemunha, ele foi registrado. Se não há outra forma prevista em lei, se a forma prevista em lei é escrita, o oral não vale. Mas se não há previsão de forma escrita, vale o contrato oral, por que não? Desde que ele seja provado. Então, contratos, um conceito que é utilizado pela Polícia Militar de Minas Gerais. Acordo de vontade. É um acordo de vontades que visa a criação, modificação ou extinção de relações jurídicas de natureza patrimonial. Atenção para esse detalhe. O que é relação jurídica de natureza patrimonial? Não são todas? Não. As personalíssimas não são. Aquelas que envolvem meus direitos de personalidade não têm valor monetário. Só tem valor monetário como indenização se alguém violar, porque eu tenho que indenizar pela violação. Mas ela não tem valor monetário, ela não tem qualquer tipo de precificação. A minha honra, ela não tem preço, a minha dignidade não tem preço. Então, as relações contratuais, elas visam modificação, criação ou extinção de relações de caráter patrimonial, aquilo que pode ser colocado em valores econômicos. Certo? Então, nós temos elementos dos contratos. Quais são? Primeiro, para que haja uma obrigação assumida pela parte, para que haja um contrato, a parte tem que ter capacidade. Sem capacidade, não há como voluntariamente, então aí vai faltar o outro elemento, que é o consentimento também, né? Sem capacidade, eu não posso comprometer meu patrimônio jurídico. Então, sem capacidade, eu não posso pessoalmente comprometer meu patrimônio jurídico, seja ele monetário ou não.
Então, as relações jurídicas só podem ser atribuídas por contrato quando existe capacidade entre as partes. A incapacidade é uma forma, então, de nulidade dos contratos. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. E, no caso especial, de trazer prejuízo para as partes. Duas ou mais vontades. Por quê? E aí alguém pode pensar assim, eu fiz um contrato com um plano de saúde, eu fiz um contrato com uma TV por assinatura, eu fiz um contrato com a companhia de telefone, eu não manifestei minha vontade, o contrato estava pronto. Não estou dizendo que não pode haver um contrato previamente estabelecido, os senhores estudaram isso, certo? Pode existir um contrato que seja um contrato em que uma parte apenas concorde com as cláusulas. Mas se ele concorda, ele já manifesta a sua vontade. E, em qualquer hipótese, ele pode se manifestar contrário a alguma das cláusulas e pedir a sua retirada. Isso é muito importante. Os senhores vão ver na atividade policial muita gente que está diante de um contrato de adesão, né, que é esse contrato em que uma parte simplesmente adere a tudo que está escrito e fala assim, eu concordo, eu preciso desse plano de saúde, eu quero fazer esse plano, mas existe uma cláusula aqui que não tem validade. Essa cláusula sem validade, ela pode ser uma cláusula excessiva, abusiva, leonina, uma cláusula que não vai ter validade. Mas isso impossibilita o resto do contrato? Não. O resto do contrato vai ter validade. Então, aquela cláusula que é excessiva é que vai ser retirada. Então, a pessoa pode manifestar sua vontade, inclusive requerendo a retirada de uma determinada cláusula que pode ser considerada abusiva, certo? Então, essa é uma prova que até no contrato de adesão existe a manifestação de vontade das partes. Se não houver manifestação de vontade nenhuma, aí sim não há contrato, certo? Se eu não posso retirar absolutamente nada, se eu não posso modificar, se eu não posso manifestar minha vontade, o contrato é abusivo. Consentimento. O consentimento é diferente da vontade. A vontade tem a ver com a aceitação das cláusulas contratuais. O consentimento da parte significa o cumprimento da obrigação. Então, eu vou consentir com um contrato quando eu aceito cumprir a obrigação, certo? Então, eu posso manifestar a minha ausência de vontade de cumprir uma cláusula que eu considero abusiva. E aí, judicialmente ou extrajudicialmente, através de uma mediação, de uma arbitragem, ou através de uma consulta com uma das partes, eu passo a consentir no cumprimento da obrigação, né? Quando eu consinto, eu estou dando autorização. Quando eu cumpro a obrigação, eu digo que o contrato está ok, certo? Objeto. Eu tenho um objeto. Todo e qualquer contrato, como toda e qualquer obrigação, tem que ter pelo menos um objeto para ser cumprido, certo? Que é aquilo que nós pretendemos com o contrato. E a forma? A forma é exatamente a liberdade que nós temos no direito civil, né? É o princípio da legalidade. Eu posso fazer tudo que não estiver proibido em lei. Diferente dos senhores, que devem agir no exercício da atividade policial, apenas no limite da lei, fazer somente o que a lei autoriza, certo? Todo mundo sujeito ao direito administrativo, seja ele um juiz, seja ele um promotor, um delegado, um policial, ele vai ter no limite da sua atuação apenas o que a lei autoriza. Os comportamentos discricionários também têm que ser autorizados por lei. Em determinada questão, o comportamento é discricionário. No direito civil, né, as partes podem fazer tudo que a lei não proíbe, porque eu estou em sede de direito privado. Então, eu faço tudo que a lei não me proíbe. Se a lei não proíbe, eu posso fazer um contrato. Então, se a lei não proíbe, eu posso ter a forma que eu quiser naquele contrato. A formação do contrato tem alguns elementos, né, que são obrigatórios. Primeiro, uma das partes deve tomar a iniciativa. Então, ela faz ou uma proposta, né, que é simplesmente oferecer alguns termos para uma obrigação que a outra parte pode concordar ou pode modificar. A proposta sempre admite uma contraproposta,
né? Eu posso fazer uma oferta. Eu faço, diferente da proposta, eu posso ofertar, vendo tal imóvel por tantos reais. Uma oferta, certo? E não é uma proposta, isso aqui é uma oferta. Estou ofertando tal imóvel por tantos reais. Não é a mesma coisa de falar o seguinte: ofereço tantos reais por tal imóvel, além, pagos na seguinte condição. Aí a minha proposta já é passível de argumentação. Agora eu posso ofertar, vendo tal imóvel por 100 mil reais, não vendo por menos que isso, certo? Eu posso fazer por uma publicação, né? Eu posso publicar determinada situação, vende-se um imóvel na rua tal, tratar diretamente com fulano. Ou posso fazer uma oblação, né, que também é uma oferta. Oblação também é uma palavra de origem religiosa, né, que significa oferta, só que é uma oferta mais direcionada à coletividade, uma oferta mais graciosa. Ofereço determinado objeto, um determinado carro que não tem mais peças para ele, está localizado em tal lugar. Quem retirá-lo do local pode ficar com ele. Não vai pagar nada, é só retirá-lo do local. Certo? Isso é bastante comum também. É uma oblação. Vincula o proponente. Por quê? Quem faz a proposta, ele tem que cumprir. Ora, mas ele fez a proposta e não sabe se alguém vai aceitar. Não sabe. Mas a boa-fé de quem aceita vai obrigá-lo a cumprir. Porque se alguém aceitar aquilo que foi proposto, ele tem que cumprir. Isso é uma obrigação que se assume. Na atividade policial, vai ocorrer muito de alguém falar assim: quero que registre uma ocorrência. Ele fez uma oferta para mim e não cumpriu. Ele mudou o preço. Ele alterou na hora de pagar. Ele não quis entregar o produto. Né? Então, isso realmente, a proposta obriga o proponente. Porque se o outro aceitar, ele tem que dar. Sim, porque senão acaba a boa-fé dos negócios. Eu faço uma proposta, mas se alguém aceitar, eu subo. Eu sei que ele está interessado, aí se eu sei que há interesse, eu posso pedir mais. Não, a proposta obriga quem propôs. Alguém obrigou a propor? Não, mas depois de proposto, a palavra dada tem que ser cumprida. É isso que a formação do contrato nos diz a respeito do proponente. A palavra dada tem que ser cumprida, vincula o proponente. Aceitação. A aceitação é a manifestação da parte contrária. Ela fala assim: opa, concordo. Então, a manifestação de vontade aceitando, ela também obriga aquele que aceitou. Eu aceito a proposta. Então, aquele que está vendendo não vai procurar um outro comprador. Ele fecha a obrigação com aquele outro. Ah, não quero mais. Não quer mais, não. Se aceitou a proposta, se vinculou ao seu aceite. Palavra dada deve ser cumprida, certo? E aqui eu até já fui direto para os princípios, mas vou retornar aqui para falar. Entre a proposta e a aceitação, pode acontecer a contraproposta, certo? Entre a proposta e a aceitação pode aparecer a contraproposta, que nada mais é do que a característica de se alterar a proposta original, de fazer uma contraproposta. E aí, uma vez aceita a contraproposta, realmente há o aceite das duas partes. Então, aquele que fez a contraproposta passa a ser o proponente, ele se obriga à sua contraproposta. E aquele que aceita passa a ser o aceitante, certo? E ele também se obriga ao seu aceite final. Ah, mas eu queria minha condição inicial. Se aceitou aquela final, ele não pode mais retornar. Isso é importante também de sabermos, certo? Vamos seguir. Princípios. Quais são os princípios dos contratos? Por que são princípios? Porque devem ser seguidos. E se não forem? Se não forem, o contrato perde a sua validade e eficácia. Vamos lá. Primeiro, princípio da autonomia das vontades. As partes devem ter autonomia na sua vontade. Ele deve estar livre para aceitar. O que significa isso? Se uma parte é chantageada, coagida, de alguma forma forçada a aceitar, se a sua vontade foi reduzida por uma situação que era controlada pela parte adversa,
Então, nesse sentido, não existia liberdade, não existia autonomia para dizer não. A autonomia da vontade nada mais é do que a capacidade de dizer não. Ele tinha plena liberdade para dizer não? Estava reduzida por uma coação, estava reduzida por uma chantagem, estava reduzida por algum tipo de simulação feita pela outra parte. Então, não havia autonomia de vontade. A parte não estava sabendo de tudo que ela precisava de saber para dizer sim. Se algo é escondido da outra parte também, ela não tinha, numa simulação, por exemplo, ela não tinha condições de dar o seu aceite livremente. Se de alguma forma o sim, o aceite foi prejudicado por algo que escondeu, por algo que coagiu, por algo que foi forçado pela parte adversária, não houve autonomia de vontade. Prevalência das normas públicas. Eu posso fazer tudo o que eu quiser? Tudo, desde que eu não contrarie o quê? A lei, a norma pública. As normas públicas, e aí entram também as questões de direito público, de interesse público. Ora, eu posso contratar a compra e venda de um celular livremente, mas e de uma criança? Não, de uma criança não, porque tem uma norma pública que vai dizer que se ele não tem capacidade, ele não pode, certo? Então, realmente, eu não posso agir dessa maneira, certo? Obrigatoriedade. Pacta sunt servanda. Por que eu coloquei esse nome em latim? Porque ele é muito utilizado. Ao invés de falar em obrigatoriedade, vamos falar o pacta sunt servanda. Vamos entender o que significa? Pacto. Pacta é muito simples. Pacto. Não é um sinônimo de contrato? Pacto. Contrato. O pacto ou o contrato, ele obriga aquele que o propõe. Certo? Você é um servo do pacto que você faz. Vamos ler ao contrário e fica mais fácil. Você é servo do contrato que se obriga. Você é escravo do que fala. Vamos lembrar dos nossos pais, daquilo que nós aprendemos, né? Dos valores morais que nós temos. Palavra dada, palavra mantida, né? Então, eu sou escravo do que eu falo, eu sou escravo do que eu escrevo, eu sou escravo do contrato que eu assino. Se eu assumir minha palavra, eu devo cumprir. O pacta sunt servanda é: você deve ter palavra, cumpra aquilo que você prometeu. É obrigatório o contrato, mas somente entre as partes. Um terceiro que não participou do contrato, ele se obriga? Não. Somente aqueles que deram a sua palavra, que assinaram, aqueles que firmaram o contrato é que se obrigam, certo? Então, pacta sunt servanda, você é servo daquilo que você contrata, você é servo da sua palavra, você é servo daquilo que você se obrigou voluntariamente. Próximo princípio, o da boa-fé. Ora, eu tive boa vontade, eu tive vontade livre, desimpedida, eu observei as normas públicas, eu vou cumprir a minha palavra, mas as partes têm que ter agido de boa fé. Se a outra parte quis me enganar, não há nada disso tem validade. Se de alguma forma o produto não era aquele que eu pensava, ou uma das condições não pode ser cumprida, ela é excessiva e não foi observada, se houve má fé, se houve intenção deliberada da outra parte me prejudicar naquele contrato, o contrato não tem validade. Eu devo cumprir a minha palavra, desde que a outra pessoa também seja honesta. Se ela é desonesta, eu vou cumprir a minha palavra diante de uma desonestidade para beneficiá-la livremente só porque eu vou cumprir a minha palavra? Claro que não. Isso não é cumprir a palavra, isso é ceder aos caprichos de alguém que se acha esperto. Não, o que se acha esperto vai responder na força da lei. Certo? Então, a boa-fé deve estar presente em todos os contratos, é um dos princípios. Outro, relatividade dos efeitos. Mas, professor, não foi dito agora que os contratos são obrigatórios? Por que, então, os efeitos são relativos?
O contrato é obrigatório, mas os efeitos de um contrato de direito privado estabelecido entre partes, ele não pode tocar qualquer questão de direito público. Os efeitos do contrato, eles são relativos, porque eles não podem ser superiores ao que foi contratado. Eles não podem atingir aquilo que não foi previsto. Eles não podem atingir normas de direito público. Eles não podem atingir aquilo que as partes não previram inicialmente. Então, os efeitos são relativos. Vamos dar um exemplo de um contrato com efeitos relativos? Eu faço um contrato para comprar determinado produto com base na conversão do produto em dólar. Ok? Suponha que isso possa ser feito assim, sem mais detalhes. Vamos só para um exercício mental para podermos ver um efeito relativo. Ok, fiz o contrato em dólar. E por um evento imprevisível que nenhuma das partes poderia imaginar, o dólar da noite para o dia dobrou de valor em relação ao real. Triplicou de valor em relação ao real. Ora, eu vou comprometer uma parte do meu patrimônio que não era possível prever. Esse contrato passou a me prejudicar de uma maneira exagerada. Eu não tinha como prever isso. Se eu tivesse como prever, eu não faria dessa forma, certo? Então, os efeitos desse contrato são relativos. Esse contrato não pode pegar meu patrimônio, o triplo de patrimônio do que eu pretendia colocar, certo? Então, os efeitos são relativos de acordo com o caso concreto, certo? E classificações de contrato. São diversas as classificações. Mas vamos guardar que elas sempre têm um paralelo, né? Eu sempre tenho pares de classificação, ou de um jeito ou de outro jeito, certo? Os contratos podem ser unilaterais, certo? Os contratos podem ser de um lado só, que um lado se obriga e o outro lado não se obriga, ou signalagmáticos, desculpem, ou que são os bilaterais, em que ambas as partes se obrigam. Desculpa, rotei, cara. Isso aí tem que ser tirado. Os contratos podem ser unilaterais, certo? Em que há obrigação somente de um lado, a outra não tem prejuízo, não tem obrigação, só tem direito. Ou bilaterais, em que ambas as partes se comprometem com obrigações. Então, são signalagmáticos. Então, unilateral, a obrigação está só de um lado, a outra parte só tem direito. Bilateral, ambas as partes têm obrigações e direitos, certo? E além de bilateral, ele pode ser, tem outros que colocam uma classificação de contratos múltiplos, em que eu tenho mais de uma parte, então eu tenho uma multilateralidade, que não deixa de ser bilateral. Eu tenho de um lado obrigações e de outro lado bilateral no sentido de obrigações e deveres. Obrigações e deveres, bilateral. Eu tenho obrigações e deveres de um lado e de outro. Não importa que eu tenha 20 lados. Todos os lados vão ter obrigações e deveres, certo? O mesmo lado vai ter obrigação de pagar e de entregar a coisa. O outro vai ter obrigação de pagar e receber a coisa, e o direito de receber. O outro vai ter obrigação de entregar a coisa e o direito de receber o dinheiro. Então, eu sempre vou ter obrigações e direitos dos dois lados. É isso que importa. Não importa que eu tenha 20 lados. Os 20 lados terão obrigações e deveres. Por isso que eles são bilaterais. Pensem nisso. Unilateral é quando uma das partes só tem obrigação, a outra parte não tem obrigação nenhuma. Que contrato que tem isso? Por exemplo, na doação. A doação, uma parte tem obrigação de doar, porque ela se compromete. A outra parte tem alguma obrigação? Nenhuma, ela só recebe. Certo? Um outro contrato unilateral, o testamento. Uma das partes vai passar o bem, causa mortes. A outra parte só vai receber. Certo? Contratos gratuitos ou onerosos. Nos contratos gratuitos, diferente do unilateral, certo? Em que eu tenho uma obrigação para um lado e para a outra não, no gratuito eu tenho que as partes não têm valores monetários envolvidos, não tem valor patrimonial envolvido,
certo? Uma das partes, por exemplo, se oferece para fazer a pintura de uma igreja, certo? Nenhuma das partes vai receber, ou vai ter que pagar, ou vai receber algo, né? A igreja vai receber uma nova pintura, mas não um valor monetário, né? É um contrato que não envolve nenhum tipo de obrigação pecuniária, monetária entre as partes, certo? No oneroso, ambas as partes têm obrigações que podem ser transformadas em dinheiro, certo? No comutativo ou aleatório. Quando o contrato é comutativo, eu tenho as partes com relações recíprocas. Por exemplo, eu vendo o meu celular para fulano. Eu tenho a obrigação de entregar o celular e o direito de receber o dinheiro. De quem? Do fulano. E o fulano tem a obrigação de pagar o celular e de receber o mesmo celular. A obrigação é comutativa, certo? Entre um e outro. E aleatório. Ora, eu vou vender um celular, não sei para quem estou vendendo. Um terceiro vai... o celular não é um bom exemplo. Deixa eu pensar num exemplo melhor, Panda. Para aleatório, o celular não ficou bom. Aleatório. Tá. Um contrato aleatório, por exemplo. Eu vou ofertar em leilão, certo? Um determinado bem. Um determinado bem vai ser ofertado em leilão para todos que estiverem presentes. Ora, eu não sei de quem é a obrigação. A obrigação vai ser daquele que pagar mais, certo? Nós temos um contrato, aquele que pagar mais vai ser a parte contrária. Não tem uma obrigação previamente determinada com ninguém. Todos que participaram do leilão fazem parte desse contrato, mas o comprador será aleatório. Contrato nominado ou inominado, né? Então, alguns conhecem dessa forma, é assim que a PMMG trata esse contrato. Mas o mais comum não é conhecer o contrato como inominado ou nominado. Ele é conhecido como típico ou atípico. Atenção, senhores. O contrato típico ou atípico também pode ser chamado de nominado ou inominado. A PMMG chama de nominado e inominado, mas os senhores podem ver como típico ou atípico. O que é o contrato nominado ou típico? É aquele que é previsto em lei. A lei prevê uma forma para esse contrato. Nenhuma outra forma pode ser utilizada. É o contrato típico, é o contrato nominado. E o inominado é aquele que não tem nome, que não tem uma forma, certo? É o atípico. Ele não é previsto na lei, nós podemos realizá-lo de qualquer forma. Por exemplo, quando eu compro o celular, existe uma forma, existe um nome para o contrato de compra de celular? Não, então eu posso colocar as cláusulas que eu quiser que não contrariem a lei, certo? Se eu vou fazer a locação de um imóvel, esse contrato, ele é um contrato típico. Os contratos de locação de imóvel devem seguir a norma de locação de imóvel. Um contrato de compra e venda de imóvel também deve seguir a forma determinada pela lei, né? Ele deve ser registrado em cartório, deve seguir toda a formalidade. A compra e venda de um automóvel também deve seguir a forma determinada na lei, com o registro, a passagem do registro em cartório, etc, etc. Então, um contrato típico, contrato de casamento, ele deve seguir a forma legal, a forma prevista na lei. Então, contrato nominado ou típico é aquele que segue a forma legal. Inominado é aquele que não tem forma legal, então eu posso fazer aquilo que eu queira e que o direito permita, certo? Paritário ou por adesão. O próprio nome já diz, né? Contrato por adesão é aquele que nós falamos que uma das partes, ela manifesta a sua vontade, mas normalmente ela não participou da confecção daquele contrato. Ela pode discordar de alguma cláusula, mas ela não participou da confecção daquele contrato. Então ela só adere. Esse é a adesão. E o que é o oposto? Que é o paritário. É que as partes são iguais. Elas redigem o contrato
juntas. Uma faz a proposta, a outra faz a contraproposta, eles vão modificando e assim sucessivamente até que nós temos o contrato assinado. Ele foi paritário, as partes agiram igualmente na confecção das cláusulas, certo? O contrato pode ser também parcial, consensual ou solene, certo? Consensual é aquele contrato que não precisa de formalidade. É um contrato que a lei não determina uma forma específica. E o solene? Há uma forma específica para que ele ocorra. Por exemplo, acabei de dar o exemplo de um típico, né? Que é o contrato, por exemplo, de compra e venda de imóvel. Ele é solene. Somente tem validade se for registrado em cartório. Eu posso ter todas as testemunhas do mundo, eu posso ser a pessoa, né? Eu posso fazer um contrato igualzinho do cartório, com todas as testemunhas, posso filmar. Se não tem registro em cartório, ele não tem essa validade de transferir a propriedade do imóvel. A propriedade do imóvel só se transfere com a solenidade do registro, certo? Então são contratos solenes. E os consensuais, eles podem ser feitos de qualquer outra forma, até de forma oral. Certo? Tem alguns contratos, por exemplo, que devem ser escritos, né? A lei determina que são escritos. Precisa registrar em cartório? Não, mas tem que ser escrito. Se a lei determina que o contrato tem que ser escrito para determinada obrigação, ele tem que ser escrito. Se for oral, tem validade? Não tem validade, certo? Principais ou acessórios, nós já vimos. Principais são os contratos que trazem a obrigação principal. As demais não existiriam se a principal não existisse. Certo? Então, as obrigações acessórias, elas acompanham a obrigação principal. Pessoais ou impessoais. O que são contratos pessoais? São os contratos realizados entre uma pessoa determinada e outra. E os impessoais são aqueles que são realizados sem um destinatário certo. Ele pode depois se individualizar e vai se individualizar, mas quando o contrato é redigido, ele não tem um destinatário certo, como acontece, por exemplo, nos contratos por adesão, certo? Só um pouquinho que os slides ficaram um pouco loucos. Vamos lá para o próximo. Efeitos do contrato. Como que funcionam os contratos? Ora, ele gera efeito assim que é assinado? Tem algumas particularidades que nós temos que saber. Por exemplo, para que eu exija o efeito de um contrato, eu tenho que cumprir a minha parte para poder exigir a da outra, certo? Ou a parte da outra tem que estar vencida para eu poder exigir. Então, exceção de contrato não cumprido é um dos efeitos. Se uma parte não cumprir a sua obrigação, eu posso exigi-la. Ou se eu cumprir a minha, se ela for simultânea, eu devo cumprir a minha para exigir o cumprimento da outra. Ah, mas eu não quero pagar sem receber. Consigne em juízo que você cumpriu a sua parte. Lembra da quitação? Você cumpriu a sua parte. Então, exceção de contrato não cumprido. As obrigações somente podem ser exigidas quando a própria parte for quitada. Eu cumpri a minha parte, ou venceu a parte contrária, quando a dela tem que ser primeira, não foi cumprida, eu posso exigir. Okay? Exceção de contrato não cumprido é quando eu exijo o cumprimento de uma parte que não foi cumprida. E se for simultânea, eu devo cumprir a minha ou consignar em juízo, que é cumprir também, para poder exigir da outra parte. Outro efeito, direito de retenção. Eu posso, se eu tenho um contrato, é como se o contrato, uma expressão muito interessante que os antigos falavam, o contrato faz lei entre as partes. Né? Aqueles que assinam o contrato, né, pelo fio do bigode, eles têm uma lei entre eles. Então, ora, se eu tenho uma lei entre nós, eu tenho o direito de receber determinada coisa. Não recebi, e eu tenho uma outra coisa da outra parte que está comigo. O sujeito que me entregou as mangas, né, ele me deve as bananas. Certo? E as bananas ficaram mais caras do que as mangas. Ora, eu não vou pagar as mangas para ele enquanto ele não me pagar as bananas. Certo? Ou eu tenho o carro dele em meu poder e só vou devolver o carro quando ele me pagar as bananas.
Eu posso ter o direito de retenção, conservar coisa alheia do devedor até o cumprimento da obrigação. Muitas vezes os senhores vão atender situações em que uma parte vai falar assim, ele está com algo que é meu, porque está falando que eu estou devendo dele, mas ele tomou do senhor? Não, ele já estava com ele antes, ele quer que eu pague para que ele devolva. Está lá nos contratos, é um dos efeitos do contrato, direito de retenção. Eu posso reter coisa alheia do devedor, que seja exclusivamente do devedor, até que ele pague o meu contrato. É um dos efeitos do contrato, certo? Saibam disso que pode ser muito útil no futuro. Revisão dos contratos, né? Quando acontece aquela situação que eu falei, de um imprevisto, de algo que altere muito fortemente, que cause uma onerosidade excessiva no contrato, né, eu posso rever o contrato. Claro, eu me comprometi, eu dei a minha palavra com algo que eu estava prevendo. Se houve um imprevisto que alterou enormemente as condições do contrato, né, eu posso rever as cláusulas do contrato para que ele não fique desproporcional e nem que a obrigação seja imprevisível ou impossível de ser cumprida. Espécies. Bom, nós temos várias espécies de contratos, né? Várias e várias. Então vamos falar só as principais, aquelas que realmente nos foram propostas pela Polícia Militar de Minas Gerais, certo? Primeiro, compra e venda. O que é a principal característica do contrato de compra e venda? Eu transfiro o domínio da coisa. Transferir o domínio da coisa é fazer a transferência da propriedade. Compra e venda, transferência da propriedade. Em troca de quê? De dinheiro. Isso é a compra e venda, certo? Mas e se eu transferir a minha propriedade por outra propriedade? Aí é permuta, é a troca de uma propriedade para outra. Ah, mas pode ter uma volta em dinheiro? Pode. Mas se a obrigação principal é a troca, eu tenho uma permuta. Compra e venda envolve um bem de um lado e dinheiro de outro. Estimatório é um contrato em que eu faço uma previsão de pagamento. Eu vou pagar R$1.000 pela sua safra, se ela for até X. Se ela for de X para Y, eu pago 1.200. Se for de Y para Z, eu pago 1.500. E assim sucessivamente. É um contrato incerto. É um contrato em que eu ainda não tenho a liquidez da minha obrigação. Doação é o contrato que apenas uma das partes se obriga a algo, a outra parte não se obriga, certo? Uma parte tem realmente uma diminuição patrimonial, ela se obriga e a outra não. Locação, eu tenho, como por exemplo, quando eu tenho a fruição de um bem, pode ser móvel ou imóvel, eu posso alugar um bem móvel, não esqueçam disso. Certo? A gente pensa em locação, às vezes pensa só em imóvel, eu posso alugar um bem móvel, mas a propriedade não se transfere. Eu pago para utilizar o bem, para fruir, para gozar do bem, certo? Empréstimo. O empréstimo, ele é a cessão do bem por um determinado tempo, sem que haja condições pecuniárias. Ele também é chamado de comodato ou mútuo. Então, é um empréstimo, ele não é o aluguel, não é a locação, é a fruição do bem sem que haja dispêndio financeiro. O que não impede que, se o bem for danificado, eu peço uma indenização. Uma coisa não impede a outra. Depósito. O depósito é um contrato bastante interessante que uma parte garante uma obrigação futura depositando um valor antecipadamente, certo? Eu garanto uma situação, uma relação jurídica futura depositando o valor que essa obrigação teria no futuro. Se a outra parte concorda com o depósito, ela concorda com essas condições futuras, certo? E quando o depósito é judicial, a consignação em pagamento, é um dos exemplos do depósito judicial, ele faz com que as partes hajam de boa fé discutindo os termos da obrigação estipulada. Mandato. Um contrato de mandato é um contrato em que uma das partes ela concede à outra poderes
para agir em seu nome. É um contrato de representação. É como se um fosse me representar perante alguém. A mais comum é o mandato que o advogado pede do seu cliente para representá-lo em juízo ou fora dele. Fiança também é um contrato. O contrato de fiança é um contrato também tido na mais alta confiança, em que uma parte garante a obrigação de outra pessoa perante um terceiro. Né? Eu vou garantir aquela obrigação. Dica: nunca ofereça a alguém, né? Perde-se dinheiro e perde seu amigo. A fiança é algo que a gente não deve fazer. Bom, direito das coisas. Vamos lá, já falamos então das obrigações, vamos falar das coisas em si. Né? É o conjunto de regras que regulamentam as relações entre os homens e os bens. Lembra que nós falamos das coisas isoladas, das coisas entre si, das coisas em relação aos donos? Agora nós vamos falar dos homens e seus bens. Como nós vamos tratar da posse e propriedade, que é um direito fundamental. Não se esqueçam, propriedade está no artigo 5º da Constituição brasileira. Aqueles que criticam o artigo 5º, que falam que o artigo 5º deveria ser retirado, deveria ser diminuído, não se esqueçam que liberdade, que vida, que tudo aquilo que está previsto no artigo 5º tem também a propriedade. A propriedade faz parte do artigo 5º e jamais poderá ser mudada com essa Constituição. A nossa Constituição não permite que seja retirada a propriedade privada, certo? Mas que tem função social. Conjunto de regras que regulamentam as relações jurídicas entre os homens e os bens. Pode se dar por posse ou por direitos reais. Direitos reais, dentre os quais a propriedade está lá dentro. Né? A posse, então, não é um direito real? Não, é muito importante saber disso. A posse significa simplesmente a fruição do bem. Eu não posso destruir um bem que eu tenho posse apenas, certo? Eu não posso doar um bem que eu apenas tenho a posse. Eu não posso permitir que outro também tome a posse de um bem a que foi me dada a posse. A posse implica só no uso e fruição própria do bem, certo? Eu não posso transferir isso para quem quer que seja, certo? E nem posso dar fim ao bem, porque eu só posso usar o bem, só posso fruir, gozar do bem. O que é importante saber sobre na atividade policial sobre a posse? A aquisição da posse diante de justo título deve ser sempre pacífica. Por que isso? Isso é muito importante. Os senhores vão atender várias situações em que vão falar assim: ele tomou tal coisa de mim, é meu. O que é importante saber? Eu tenho justo título. Eu estou nesse imóvel porque eu tenho um contrato de aluguel. Tenho justo título? Tenho. Mas você entrou pacificamente? Eu assinei o aluguel, depois ele se arrependeu e eu vim na marra. Se não foi pacífico, não vale a posse. Existe turbação na posse. Atenção para isso. Posse, ou seja, uso de um bem, quando ele não é acompanhado da propriedade, o uso de um bem alheio, ainda que haja justo título, deve ocorrer de forma pacífica. Se não for pacífica, registre a situação que vai ser necessário uma atuação judicial. E se for naquele momento, alguém tirou da minha posse, aí nós estamos diante não do direito civil, estamos diante do caso de furto. Certo? Não, mas é uma apropriação indébita, não é furto. Ele tirou da minha posse. Ora, foi pacífico? Não. Tem justo título? Não. Então, nós também estamos num caso penal, que é de apropriação indébita. Eu estou dizendo da posse no direito civil. Normalmente, no direito civil, ela tem justo título. Né? Eu tenho o aluguel desse imóvel. Ok. Mas eu posso usar esse imóvel livremente. Ok? Mas o proprietário pediu porque o filho quer morar lá, eu saí, o imóvel foi fechado, de alguma forma eu invadi o imóvel para ali permanecer. Mesmo que eu tenha justo título, se não for pacífico, eu tenho que desocupar o imóvel, certo?
A posse sempre tem que ser adquirida de forma pacífica. Guardem isso, isso é muito importante. Posse, então, é um exercício de forma subordinada. Por quê? Porque a forma dominante é do proprietário. Então, quem exerce posse, exerce de forma subordinada os direitos de propriedade, que normalmente são os direitos de uso e gozo. Elementos. Eu tenho que ter, para ter posse, um sujeito capaz, um objeto lícito e possível, forma livre e relação dominante entre o sujeito e o bem. Sujeito capaz, ele tem que ter capacidade de usufruir de bem, capacidade de direito. Objeto lícito, o objeto tem que ser não pode ser proibido por lei, desculpe. O objeto lícito significa que o objeto não pode ser proibido por lei. Possível, não pode ser um objeto que eu não posso ter posse de um objeto imaginário, objeto mitológico, falso, né? A forma tem que ser livre. A forma da posse tem que ser livre, ela não pode ser sob coação, ela não pode ser mediante fraude, de forma alguma. E tem que haver uma relação de domínio. O sujeito tem que ter domínio sobre o bem. Classificação da posse. Tem posse que é direta, eu estou diretamente com o bem. Indireta, eu tenho direito a estar com o bem, mas eu não estou com ele agora, né? Eu já estive, eu vou estar, mas não estou com ele agora. Como, por exemplo, no contrato de locação, em que eu ainda não exerci meu direito. Eu fiz um contrato de locação, mas ainda não mudei para lá. O proprietário faz outro contrato de locação com outra pessoa e ela passa a morar. Ora, eu posso discutir o contrato? Posso, mas eu tenho posse do bem? Não, porque eu ainda não adquiri de forma pacífica. Percebe a diferença daquilo que eu falei antes? Então, eu não adquiri de forma pacífica o bem. A posse pode ser justa ou injusta. A posse justa é aquela que tem justo título. Eu tenho título, eu tenho um motivo para ter aquela posse. Injusta, eu não tenho o justo título, então essa posse normalmente é uma turbação da posse anterior. De boa fé ou má fé. Eu posso ter uma posse, mesmo sem justo título, de boa fé. Eu peguei o celular achando que era meu, mas era do meu colega, que trabalha comigo, certo? Ora, eu tenho uma posse injusta, mas de boa fé. Eu não pretendia furtar, nem me apropriar indevidamente. Eu peguei por engano, de boa fé, certo? Agora, também pode ser uma posse de má fé. Eu subtraí ou eu escondi do seu proprietário de má fé. Isso é a posse de má fé, depende da intenção, todas devem ser provadas de acordo com o caso concreto. E o primeiro critério de prova é a identificação que os senhores vão dar. Lembre-se disso também. A posse pode ser nova, menos de 1 ano e dia, ou velha, mais de 1 ano e dia. Isso é importantíssimo para as ações possessórias, certo? Como é que eu adquiro a posse? Existem algumas formas legais de se adquirir. Primeira, apreensão. A apreensão por força legal de uma coisa, ela me dá a posse dessa coisa. O exercício do direito. O exercício de um direito me dá a posse. Por exemplo, quando eu vou exercitar o direito de fruir o meu imóvel, certo? Eu posso ter a posse. A disposição da coisa. Eu joguei fora determinada coisa. Alguém pode ir lá e pegá-la no meu lixo. A disposição da minha coisa deu a posse para outra. A tradição. Eu recebi dinheiro, entreguei a coisa. Logo, eu tenho a posse. E por fim, tradição e por fim, o constituto possessório. O que é o constituto possessório? É quando eu mudo a propriedade, mas a posse continua. Certo? Por exemplo, eu sou proprietário de um imóvel, eu vou doar esse imóvel para o meu filho, mas eu fico usando esse imóvel, eu fico com o usufruto desse imóvel. Ou seja, eu posso usar e gozar desse imóvel até eu morrer. Meu filho é o proprietário, mas ele não pode vender.
porque eu tenho o constituto possessório, eu tenho a posse, porque eu era o antigo proprietário, eu passei a propriedade para o meu filho, desde que a posse ficasse comigo até a minha morte. Então, isso é o constituto possessório. Né? O proprietário o proprietário sem a posse passa a ser do proprietário anterior. Sujeito. Quem é o sujeito da posse é o próprio possuidor, o procurador ou o gestor. Posso ser eu, como possuidor, pode ser o meu procurador, eu passo uma procuração, porque eu vou morar no exterior, para que alguém administre os meus bens. Ele vai ter a posse dos meus bens, o meu procurador. Ou o gestor da minha empresa pode ter a posse de todos os meios necessários para gerir a minha empresa, certo? Formas de manter a posse diante de perturbações, né? Quando eu tenho uma perturbação, se essa perturbação ainda está no nível de ameaça, eu tenho um interdito proibitório, que impede que alguém que está ameaçando venha a cumprir essa ameaça. Na verdade, é uma proteção antes da posse ser violada. Manutenção da posse, ela acontece quando alguém se intrometeu na minha posse, mas não a retirou de mim. Certo? É uma perda parcial da posse. É muito fácil de visualizar em imóveis. Normalmente é o que acontece. Né? A turbação da posse. Eu tenho um sítio, alguém invadiu meu sítio, um pedaço dele está morando ali naquele pedaço. Então, eu tenho a turbação. Eu fui retirado do sítio? Não. Alguém é que entrou em parte do meu imóvel. Então, a turbação, perda parcial da posse. A reintegração de posse. Eu vou entrar com essa ação quando há o esbulho, quando alguém me retira da minha propriedade e eu perco totalmente a minha propriedade, certo? Eu posso também impedir que alguém faça uma obra, certo? Naquilo que ele tem posse, mas eu tenho propriedade, através da ação de nunciação de obra nova. Eu posso impedir uma obra, desde que a obra seja nova. O que é uma obra nova? Tem menos de 1 ano e 1 dia, certo? Mais de 1 ano e 1 dia, ela não é mais obra nova, logo eu não posso mais entrar com essa ação. Dano infecto é uma ação também possessória de caução de danos, né? Eu vou ceder determinado terreno para que seja feito um evento ali. E já vai ser depositado um valor, porque é o que eu estou prevendo de dano. Né? O dano já pode ter sido realizado ou pode ser um dano futuro, mas eu estou prevendo. Se não ocorrer o dano, eu devolvo integralmente. Se ocorrer, eu vou devolver somente aquilo, eu vou ficar com aquilo que cobrir o prejuízo que me foi causado. Propriedade. Então, a propriedade, ela é considerada a primeiro direito real sobre o imóvel. A posse, ela está dentro da propriedade, ela significa alguns direitos que a propriedade congrega. A posse pode ser retirada e uma pessoa ter a propriedade e outra ter apenas a posse, certo? Tem a nupropriedade, o outro tem a posse. Mas a propriedade é o domínio sobre o bem. É realmente o direito originário e real sobre um determinado bem. Direito que a pessoa física ou jurídica tem de usar, gozar ou fruir, que é da posse, dispor, só o proprietário tem, quem tem a posse não tem, ou reivindicá-lo de quem injustamente o possui. Isso somente o proprietário tem, certo? Classificação, ela pode ser plena quando eu tenho propriedade e posse, ou limitada quando eu tenho só a propriedade, certo? Atividade policial, senhores, por favor, um pedido e uma recomendação minha para os senhores. Estudem a diretriz número 30102 de 2016 sobre atividade policial para a Polícia Militar de Minas Gerais diante da turbação da posse. Eu havia falado antes que isso está em regulamento dos senhores. Aqui vai ter isso muito bem delimitado. A coisa que mais acontecerá é problemas com posse e com propriedade. Vejam isso. Conhecer isso independente da prova
é conhecer, é não ter nenhum problema profissional no futuro, certo? É saber como agir. Então, essa diretriz ela tem que estar na ponta da língua, ela tem que estar decorada, ela tem que ser sabida por todos os senhores. Tudo que deve ser feito em relação à propriedade e posse na atividade policial. Ok? Propriedade. Restrições ao direito de propriedade. Primeiro, da Constituição, função social. Isso desde a Revolução Francesa. Quero que os senhores saibam, muita gente fala contra a função social como se ela retirasse a propriedade. Não. É a função social que garante que a propriedade vai atingir a todos aqueles em sociedade, que vivem em sociedade. Os senhores sabem que grande parte dos direitos e deveres liberais, aqueles que nos deram igualdade, fraternidade, nos deram a propriedade privada plena, né, que tiraram o exercício irrestrito do poder por um monarca, né, vieram com a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, a primeira coisa que ela determinou foi a função social da propriedade, porque a propriedade na França era somente dos nobres, e os outros não tinham sequer como plantar, as propriedades que jamais tinham sido utilizadas, não tinham sequer como fazer uso dessa propriedade, porque a propriedade era toda dos nobres, ou grande parte dela dos nobres. Uns poucos burgueses tinham. O que foi colocado? Nobre quer ter propriedade? Terá, desde que use. Tem que haver produção nessa propriedade, tem que ser dada a função social. Se não usou, vai perder a propriedade. E a nossa Constituição de 1988 seguiu isso ao pé da letra. A propriedade é um direito fundamental, assim como a liberdade, etc., assim como a vida, mas a propriedade deve ter função social. Eu não posso usar a minha propriedade ou deixar de usá-la impunemente, certo? Eu tenho que usar minha propriedade nos limites da lei, como eu tenho que usar tudo nos limites da lei. Também a propriedade deve ser usada nos limites da lei e de acordo com as funções sociais determinadas pela lei. Então, a função social da propriedade deve ser respeitada, isso será estudado mais profundamente, né, em direito constitucional, provavelmente os senhores estudarão isso. A propriedade é limitada por funções administrativas. Lembrem da definição administrativa de poder de polícia. O que é o poder de polícia? É a limitação prévia, não é o poder que vem depois. O poder de polícia ele é prévio, ele vem antes, limitando a liberdade do cidadão de usar os seus bens e os seus direitos no limite do interesse público. Então, antecipadamente, se fala, existe um limite para o uso do seu bem, que é o interesse público. Por exemplo, uma limitação administrativa. Eu tenho um imóvel, eu tenho um recuo obrigatório para construir. Posso construir além desse recuo? Não, é uma limitação administrativa, poder de polícia. Ninguém pode construir. Tem uma limitação administrativa em determinado bairro de 5 andares. Posso construir 7 andares? Não, mas o imóvel é meu. Função administrativa da propriedade, poder de polícia. Não pode, ponto final. Não pode, porque ali existe uma regra, ou porque passa avião, ou porque o solo não é favorável. É uma regra de interesse social, de interesse público. Não há que se falar em violação. Então, a propriedade é limitada pela Constituição, é limitada pelo poder de polícia administrativo, é limitada pelo uso militar. Ora, eu tenho um determinado galpão, mas estamos em uma situação militarmente relevante, de invasão, esse galpão é essencial para que nós guardemos munição, etc., façamos uso das suas residências, etc., a propriedade pode ser limitada? Pode. A posse pode ser limitada? Pode. Pode haver requisição? Pode. Eu posso requisitar um veículo, mesmo que eu perca esse veículo? Sim. Mesmo que ele venha a ser perdido, eu posso requisitar, tenho todo o direito de pegar militarmente esse veículo e, no caso, será paga uma indenização posterior. Mas é uma limitação da propriedade constitucional, administrativa, militar e civil, dentro do direito de vizinhança. O meu vizinho não pode
não pode atrapalhar o meu direito. Então ele pode usar a propriedade dele livremente, mas ele pode, por exemplo, manter focos de mosquito da dengue com água parada? Não. Eu posso chamar a vigilância sanitária para que entre na casa dele à força e retire aquilo lá. Se depois de várias multas, várias ocorrências, ele não retirar, posso, porque é um interesse de saúde pública. Ele não pode usar a propriedade dele indefinidamente, certo? Sem atentar para todos esses direitos. Então nós temos limitações constitucionais, administrativas, militares e civis. Todas elas devem ser cumpridas para limitar a propriedade, e todas previstas no mesmo ordenamento jurídico. A aquisição da propriedade imóvel, já falei, ela pode ser derivada através de transferência registrada em cartório ou originária, uso capião ou acessão. Por que quando eu compro ela é derivada? Derivada porque ela veio de outra pessoa que me vendeu. No uso capião, alguém me vendeu? Não, eu adquiro porque eu ali estive, porque eu adquiri pelo decurso do tempo, ninguém me passou. Então é original, eu ganhei de quem aquela propriedade? Aquela propriedade veio de quem? Veio de mim, pelo uso, pelo decurso do tempo, ou em alguns casos pelo justo título, certo? Então, uso capião. Outra, original, acessão. O que significa isso? Ora, eu tenho um terreno do lado do rio, e aí o rio foi depositando mais terra, foi diminuindo a margem do rio e foi aumentando a minha terra. De quem é essa terra? É minha, por acessão, por sedimentação, aumentou o meu terreno. Se o rio tivesse retirado, eu poderia reclamar de alguém? Não, eu perdi terra da mesma maneira que eu poderia ganhar por acessão, certo? Eu perdi por erosão, ganhei por acessão. Perda de propriedade imóvel. Por compra e venda, alienação. Por renúncia, renunciei à propriedade, por escrito, registrado em cartório. Por abandono da propriedade, eu abandonei e de alguma forma não foi dada a função social. Por perecimento da propriedade, houve uma erosão e todo o meu terreno desceu morro abaixo. Por desapropriação, por interesse público, o poder público retirou essa propriedade de mim, certo? E por transferência, no caso inter vivos, no caso da alienação. Desculpe, não da alienação. E transferência, inter vivos ou causa mortis, certo? Bom, vamos falar agora então, ainda dentro do direito das coisas, das modalidades de ações possessórias abordadas pela PMMG. Foram abordadas fundamentalmente as ações de uso capião, certo? A uso capião foram abordadas três formas de uso capião, e é interessante que nós as conheçamos todas, porque todas têm nuances bem diferentes. Modalidade de uso capião de bens imóveis, tá? De bens imóveis, porque existe uso capião de bens móveis. Atenção para isso. Existe o uso capião de bens móveis. Cuidado para não se confundirem. Existe, no caso, nós estamos falando de bens imóveis, certo? O uso capião de bens móveis é outra questão e nós não vamos tratar. Vamos tratar dos bens imóveis. Primeiro temos a uso capião ordinária, no artigo 1242 do Código Civil, certo? O que é necessário para essa uso capião? A posse mansa e pacífica, ou seja, ninguém questionou essa posse e ela não foi interrompida, mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, com intenção de ali residir por 10 anos. Então são 10 anos consecutivos sem que ninguém haja interrompido essa posse ou questionado essa posse. 10 anos sem questionamento, mansa e pacífica. Então, o Código Civil reduziu o prazo, né, que é anterior, e unificou os prazos previstos. Era de 10 anos entre presentes e 15 anos entre ausentes, agora é tudo 10 anos. 10 anos pelo nosso Código Civil atual. Boa-fé, no caso, né, boa-fé subjetiva, tem que existir no campo intencional ou psicológico. Deve existir boa-fé, porque tem que ter posse mansa, pacífica e ininterrupta com boa-fé. Justo título. Em relação a este, nós temos que observar, porque é muito importante,
o próximo slide sobre o assunto, né? Porque ele vai trazer algumas contradições em relação à boa-fé. Então, atenção, posse mansa e pacífica por 10 anos, ininterrupta, nós estamos no uso capião ordinário, ordinária, uso capião ordinária, certo? Atenção para um detalhe só. Em relação à promessa de compra e venda e registro cancelado, tem 2 detalhes que tem que guardar. No caso de um contrato de promessa de compra e venda que não virou escritura, o justo título ser o contrato de promessa de compra e venda, alguns julgados de 2018, inclusive do STJ de 2018, falavam que promessa de compra e venda não era justo título. Em 2019, houve outro julgado do STJ dizendo que promessa de compra e venda é justo título. Então, qual devemos usar? Usar o último. Em 2019, a lei nova, sempre a interpretação nova revoga a anterior, o STJ decidiu que promessa de compra e venda é justo título para o caso de uso capião. No caso de registro cancelado, quando existe um registro e ele é cancelado por qualquer motivo, a uso capião cai de 10 anos, a ordinária, para 5 anos. É uma exceção. Uso capião ordinária de 5 anos é possível? É possível no caso de registro cancelado ser o justo título utilizado. Ok? Uso capião extraordinário, no 1238 do Código Civil. Então, da mesma maneira que na ordinária, tem a uso capião extraordinária, regular ou comum, e a extraordinária por posse-trabalho, que é o parágrafo único do mesmo artigo. Vamos entender isso aqui. O prazo é de 15 anos, certo? O prazo anterior era de 20 anos. Então, a extraordinária é de 15 anos. Qual que é a maior uso capião que existe hoje no Brasil? 15 anos. A ordinária é de 10 anos, havendo justo título e posse mansa e pacífica. Justo título, posse mansa e pacífica, 10 anos é a ordinária. A extraordinária é maior? 15 anos, mas nós só precisamos de ter a posse mansa e pacífica ininterrupta e não questionada. Atenção, uso capião extraordinária de 15 anos, que é a maior, não precisa de justo título, não precisa de documento nenhum, nem prova de boa-fé. Se a pessoa entrou e ficou por 15 anos, residindo, sem questionamento nenhum, fizer essa prova, ela consegue a uso capião extraordinária, certo? Quando que o prazo é de 10 anos na extraordinária? Quando a moradia é habitual ou exerce serviços de caráter produtivo. Se a pessoa ali reside e ali exerce algum serviço de caráter produtivo, especialmente, né, a uso capião obtida por produção da terra, aí o prazo é de 10 anos, assim como extraordinária, independentemente de justo título. Terceiro tipo, uso capião constitucional ou especial rural, certo? Para essa uso capião tem alguns requisitos a mais. Primeiro, não posso ser o proprietário de nenhum outro imóvel, seja urbano, seja rural. O prazo é de 5 anos ininterruptos, sem oposição de qualquer tipo. 5 anos, mas não pode ter oposição. E a área de terra em zona rural não pode ser superior a 50 hectares. Não pode ser superior a 50 hectares. E ela deve ser improdutiva antes, tem que ser feita a prova de que é improdutiva antes, e foi tornada produtiva depois pelo trabalho do indivíduo ou da família dele. E também deve haver a sua moradia. Ok? Então, não se esqueça, essa é uso capião especial rural ou a constitucional. Senhores, é isso. Acabamos o nosso revisional. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Vamos também passar para os senhores um vídeo com a resolução das provas que tivemos, né, agora em 2022. Qualquer
em qualquer caso, qualquer questionamento, eu estou sempre às ordens. Muito obrigado pela atenção.